Puta, eu já vou mandar uma na goela, meu querido Alexandre Borges, que é o seguinte: eu vi uma análise política nesses dias que comparava a Janja com o nosso queridíssimo Carluxo, no âmbito, obviamente, da influência política. Porque essa demissão desses militares que aconteceu com o dedinho, com a pitadinha da Janja, né? Como é que você vê isso? A gente pode fazer essa comparação, obviamente, deixando registrado aqui, em âmbito de influência política? Ale, bom dia. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Olha, eu realmente não entendo nada de reality show, mas eu entendo de família Borges, que é a minha. De repente, né, vai que ela é minha prima, não sei. Enfim, vou perguntar para ela depois. Olha, a comparação que às vezes eu faço da Janja muito mais me lembra a Yoko Ono, né? É aquela que chegou nos Beatles e tal, deu uma causada. Ela me parece um pouco ser a Yoko Ono do Lula. Mas o Lula tem motivos para ter problemas com os militares, é claro. Ele tem desconfianças sobre a atuação do GSI, sobre a atuação em geral dos militares em relação aos manifestantes que estavam na frente dos quartéis, enfim, dá para entender. Agora, quando ele assume o tom belicoso, o tom de briga, que ele assumiu irritado, ele está irritado, eu sei que ele está, mas uma coisa é o político estar irritado dentro de casa, conversando com os amigos, conversando ali de portas fechadas, outra coisa é ele dar uma declaração pública irritado em relação aos militares. Aí ele coloca as coisas em outro patamar, ele de certa forma encosta o seu ministro da Defesa, o José Múcio, que está numa posição fragilizada, e é interessante que ele elogia o José Múcio, diz, não, ele é meu ministro, ele vai ficar, mas a experiência mostra que quando o presidente começa a elogiar muito o ministro é porque ele está abalado, né? Se ele não está abalado, você não precisa falar. Você fala exatamente quando ele está abalado. Então, o papel, a briga entre o executivo, o presidente da República e os militares, num governo que não tem 20 dias que começou, é uma situação muito complicada, que não acontecia talvez desde o início da redemocratização. A distância entre o Lula e os militares hoje é total. Eles precisam se reconciliar. E é interessante porque ele mandou aquela mensagem dizendo que quer uma reunião na sexta-feira para falar da modernização das Forças Armadas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dar dinheiro, para ver se dando dinheiro eles vêm mais para o lado dele. Fazendo isso, ele me lembra, só para terminar, os antigos Césares de Roma, como é que eles negociavam com o Senado, dava dinheiro para o senador, né? Quando os senadores começavam a causar muito, encher o saco, ele ia lá, dava um jeito de dar dinheiro para os caras davam uma acalmada. Talvez seja essa a estratégia dele, não sei se isso vai resolver totalmente. O Lula, que é um político experiente, que negocia bem, que tem toda uma estrada no sindicalismo, ele deveria entender o humor dos militares, sentar com eles, claro que isolar os golpistas, mas os que são democráticos, que têm responsabilidade com a Constituição, ele devia baixar um pouco o tom, olhar no olho, conversar, trocar uma ideia, como ele sabe fazer, e tentar chegar a algum tipo de acordo.